Bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas palestras do ciclo de webconferências aqui da Unidade de Telesaúde, da Gerência de Ensino do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar mais uma vez com a professora doutora Mônica Assunção, ela que é professora da FANUT, aqui da Universidade Federal de Alagoas, e também ela atende aqui no ambulatório de nutrição do Hospital Universitário. A professora hoje vai estar falando sobre a atualização em alimentação complementar. Seja muito bem-vinda, professora Mônica. Passo a palavra para a senhora. Bom dia a todos. Obrigada, Felipe, pelo convite. E hoje venho trazer um pouco de informação para as mães, tá? E profissionais de saúde de uma forma geral. Então, esse material ele foi produzido em parceria com a outra nutricionista, né? A Mariosa Bugel. E a gente vai tentar passar, através de pouco mais de 60 minutos, algumas informações relevantes, informações do meio científico e algumas coisas da nossa prática profissional. E eu procurei elencar aquelas perguntas, aqueles tópicos que as mães mais têm dificuldades, tá? Mais têm dúvidas. Então vamos lá. Primeiro, por que só iniciar a introdução alimentar a partir dos 6 meses? Isso é uma coisa que vem acontecendo rotineiramente. A gente vem recebendo muitos pacientes que estão começando a introdução alimentar com 4 meses, com 5 meses, e o que a gente sabe é que a criança não está pronta nesse período para isso. Por quê? Porque para que a criança possa vir a se alimentar, ela precisa ter alguns requisitos necessários. Então, ela precisa ter habilidades motoras finas, como o alcance, a apreensão, e precisa dominar a manipulação de objetos. Claro que essas habilidades motoras finas, elas vão sendo aperfeiçoadas com a idade. Mas, normalmente, uma criança de 4 meses, ela não consegue fazer o alcance de um alimento, ela não consegue ter a sensação de ir ao encontro da comida quando a mãe vem oferecendo, ela não consegue fazer uma apreensão de um talher, uma apreensão de uma manga, de uma banana, não necessariamente que ela precise pegar a fruta, tá? Mas muitas vezes pegar a colherzinha é uma forma de estimular a criança e nessa idade de 4, 5 meses a gente não consegue. E além disso ela também tem dificuldade de manipular objetos, tá? E consequentemente manipular alimentos. Embora a gente veja que essa prática de estimular, de incentivar a alimentação por volta do 4, 5 mês, muitas vezes quando a criança está em aleitamento materno ou em uso de fórmula e o profissional de saúde diz que ela não está tendo ganho de peso suficiente, isso é uma prática errônea, tá? Isso é uma prática equivocada, porque a gente está tirando uma mamada, onde eu vou ter carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, anticorpos, hormônios, tá? Ou uma fórmula infantil que é modificada para atender a necessidade, por uma fruta ou uma verdura que tem baixo valor calórico e que não vai suprir a necessidade daquela criança. Então, se o objetivo é fazer com que essa criança ganhe peso, eu estou tomando a atitude completamente errada. Bom, dando continuidade ainda, por que só iniciar a introdução alimentar a partir dos 6 meses? Como eu falei anteriormente, é necessário que a criança ela tenha um conjunto de ações, tá, de atitudes, para que ela possa ser responsável pela sua própria introdução alimentar. No caso, os pais ou os cuidadores, eles vão ser facilitadores. Então, é importante que o desenvolvimento motor seja compatível para isso, que a criança já esteja sentando sozinha ou com um pouco de apoio. É importante que a criança tenha interesse pela comida. Muitas vezes, ela não tem interesse pela comida. Então, quando a gente começa a oferecer com 4, 5 meses, a criança demonstra que não quer. É importante que essa criança leve as coisas à boca. A questão do reflexo de protusão da língua, ele ainda pode estar marcante, tá? Mas esse é um processo fisiológico que vai desaparecendo ao longo do 7º, do 8º mês. A criança precisa ter uma concentração adequada de enzimas digestivas e de suco biliar para que ela possa estar preparada para receber alimentos, tá? Então, logo no início da vida da criança, a quantidade de enzimas digestivas e de suco biliar é muito baixa. Por quê? Porque ela está preparada para receber apenas o leite materno. E aí, ao longo dos 6 meses de vida, vai existindo um aumento nessa concentração para preparar essa criança para receber outros tipos de alimento. E uma
uma grande dúvida: por onde começar? Então, normalmente, os consensos, principalmente o que a gente segue, que é o da Sociedade Brasileira de Pediatria, e o guia do Ministério da Saúde, ele fala que, a partir do 6º mês, a criança ela pode receber uma fruta de manhã, uma fruta à tarde, uma papa principal no horário do almoço. Normalmente, seriam 3 refeições e, a partir do 7º mês, o jantar. Na nossa prática profissional, nós costumamos fazer uma introdução alimentar gradativa, para que tanto criança quanto mãe estejam adequadas a esse novo processo, que não é fácil. Da mesma forma que amamentar não é puramente por instinto, tanto mãe quanto bebê aprendem a se encontrar, tá? E dar continuidade ao processo de amamentação. A alimentação, a introdução alimentar também é assim. Então, normalmente, a regra é manter o leite materno em livre demanda. Ele ainda continua sendo o principal alimento até o fim do 1º ano de vida. Pode iniciar pelas frutas, mas não é uma regra. Então, normalmente, a gente pode começar com a fruta em um horário. Depois que a criança estiver adaptada, a gente passa para uma outra segunda fruta. Então, com 2 horários por frutas. Quando a criança se adaptar, a gente passa para o almoço, tá? Para que ao longo do 6º mês ela receba 2 frutas e um almoço. Mas que necessariamente não precise ser as 3 refeições já no 1º dia que ela inicia a introdução alimentar. Então, como eu falei, o Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele fala das frutas, tá? Mas não é regra. A gente pode começar com um tubérculo, tá? Uma batata doce, a gente pode começar por um vegetal, uma abóbora, uma cenoura. O que vai ser oferecido primeiro, a família que escolhe, tá? Então, isso guarda muita relação com a região onde a gente está, com o hábito cultural que tem a ver com o hábito alimentar. Se escolher a fruta, iniciar com o lanche da manhã ou o lanche da tarde. Ou se escolher um legume, começar pelo almoço ou jantar. Então, por que essas sugestões de fruta, lanche da tarde, legume e almoço? Porque é importante que a criança faça as refeições acompanhado de outros familiares. Por quê? Porque o comer é social. A gente não come só para matar a fome. A gente come também para interagir com as pessoas. Então, vamos dar um exemplo. Quando a gente quer conversar com os amigos, o que é que a gente diz? Vamos lanchar? Não é verdade? Então, normalmente, é na hora do almoço, é na hora do jantar que a gente tem possibilidade de fazer interações e conexões com outras pessoas. Então, se eu coloco a fruta para o horário do lanche da tarde, é o horário que a mãe também vai lanchar, que o irmãozinho também vai lanchar. A mesma coisa vale para o almoço, para que esse bebezinho, já com 6 meses, ele seja levado até a mesa e ele sinta que comer é social, tá? Que comer é um ato compartilhado. Como conduzir uma introdução alimentar nutricionalmente adequada? É outra grande dúvida das mães. Então, o que é que tem que ter no prato? O que é que não pode faltar no prato? Eu posso dar feijão amassado, eu vou dar só o caldo do feijão. Então, nos próximos slides, a gente vai falar exatamente quais são os grupos alimentares que devem fazer parte da alimentação da sua criança. Então, a alimentação, tá? A gente fala dieta, mas não é dieta, é o planejamento, deve ser equilibrado, tá? Variado, fornecendo todos os tipos de nutrientes. E isso eu consigo quando eu dou todos os grupos alimentares, que nós vamos citar nos próximos slides. Garantir e investir mais na qualidade dos alimentos do que na quantidade. E aí a gente chama a atenção para a alimentação orgânica. Certo? Então, aquela alimentação que você conhece, ou aquela alimentação aquele alimento que você cultiva em casa, que você sabe que não tem agrotóxico, ele é muito mais interessante do que aquela alimentação convencional, que é rica em agrotóxico. E o que a gente sabe? A gente sabe que o agrotóxico, ele tende a se acumular em tecidos gordurosos, tá? Então, isso acaba aumentando o risco de quanto mais gordura, mais agrotóxico eu tenho acumulado. E a gente vai ver mais na frente que quando eu falo investir em qualidade do alimento, eu digo que por mais que o alimento orgânico seja um pouco mais caro, mas você está investindo em saúde, você está investindo em qualidade de vida para o seu filho. Sucos, eles devem ser evitados até o 1º ano de vida. Então, uma prática que era muito comum, que era iniciar a introdução alimentar com o famoso suquinho de laranja-lima, ele já deixou de ser uma realidade há mais de 10 anos, certo? Então,
recentemente saiu uma publicação da Academia Americana de Pediatria, reforçando a importância de só oferecer suco à criança a partir do primeiro ano e por volta de 120 ml. E o que a gente sabe? Mesmo após um ano, não existe a necessidade de você oferecer suco constantemente, diariamente. O ideal é sempre oferecer as frutas, que são muito mais nutritivas e que estimulam a mastigação. Por quê? Porque trabalhar os músculos da face são importantes para que a criança possa fazer uma adequada fonação. Aos 6 meses, oferecer lanches como frutas e uma refeição principal, que foi o que a gente discutiu. Aos 7 meses, iniciar a segunda refeição principal. Preparações saudáveis, porém elaboradas, não devem ser prioridades na introdução alimentar. Então, deixa eu explicar um pouquinho isso. É muito comum, quando as mães começam a introdução alimentar, elas já ficarem naquela ansiedade de eu quero fazer um bolinho, eu quero fazer uma panqueca, mas é uma panqueca saudável, é um bolinho saudável sem açúcar. Mas quando a gente fala em uma panqueca ou um bolinho, a gente está misturando pelo menos 2 alimentos. Nem que seja o ovo e uma banana, tá? Ou uma farinha, uma banana e uma pasta para adoçar o bolinho. Então, na realidade, a criança precisa conhecer sabores isolados. Ela precisa conhecer a textura da banana, o sabor, fazer essa memória, para depois ela começar a produzir, ela começar a ingerir preparações, certo? E normalmente a minha recomendação é bolinhos, panquecas, tortas, elas só devem ser introduzidas para a criança quando ela começar a demonstrar rejeição de frutas ou de vegetais, e aí eu vou fazer o que a gente chama de food shame, que é mudar a forma de apresentação para garantir que aqueles alimentos continuem sendo ingeridos. Amamentação versus aleitamento artificial, que é outra grande dúvida. Então, quando eu começo a introdução alimentar, eu vou parar de amamentar? Tá? Eu vou parar de dar a fórmula? Não. Inicialmente, a criança vai consumir muito pouco alimento. E a gente já discutiu que esse alimento ele não tem uma densidade nutricional, uma densidade calórica grande, tá? E considerando que a criança come pouco, isso não substitui uma mamada. Então, vamos imaginar que você começou com um mamão e a criança comeu 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa de mamão tem muito pouco caloria. Então, é esperado que a criança, minutos depois, ou ela solicite a sua mama, ou, se você não amamenta mais, ela solicite a fórmula, tá? Ela vai dar sinais de que está com fome. Então, para ambas as condições, a introdução alimentar só deve acontecer a partir dos 6 meses de vida. Tanto se você amamenta, quanto se você está em fórmula, tá? Então não existe essa recomendação. Estou dando fórmula ao meu filho, vou antecipar a introdução alimentar, essa recomendação não existe. A amamentação continua em livre demanda, ou seja, pode amamentar antes, durante ou após as refeições, desde que a criança solicite, certo? Para a alimentação com fórmula infantil, é importante aguardar um período de no mínimo 40 minutos para oferecer a fórmula infantil. Isso quando se trata do almoço, tá? Por quê? Porque no almoço a gente está dando ali ferro para a criança e o ferro não M, tá? Que é encontrado principalmente nos grãos, e o cálcio existente na fórmula, ele pode interferir nessa absorção. Então, claro que o ideal é aguardar um pouquinho mais para você poder dar a fórmula se a criança solicitar, e se ela não solicitar, não tem problema. Você só vai dar a fórmula ou o peito quando ela der sinais que está com fome. Vamos falar um pouquinho de modelos de introdução alimentar, que é uma dúvida também de muitas mães. Então, qual a melhor forma de dar comida para minha criança? Eu preciso ter um prato especial, meu prato precisa ter divisórias, tá? Como deve ser a composição desse prato? Então, aqui a gente tem 3 modelos, tá? Que são utilizados para a introdução alimentar. O modelo tradicional é aquele que eu recebi minha introdução alimentar, onde tudo era colocado em uma peneira ou em um liquidificador, homogeneizado, triturado, ou era dado pela mamadeira ou era dado amassado. Então, se a gente observar nessa imagem, o que a gente pode ver? Eu não tenho aqui cor, eu não tenho informações, eu não consigo distinguir o que tem aqui. Se aqui tem arroz, se aqui tem feijão, se tem carne, se tem frango. Então, é um prato que não me dá informações sensoriais, é um prato que não é atrativo.
diferente desse prato. Esse prato aqui, eu observo que ele tem 6 cores, tá? Tudo amassado, bem machucadinho para que a criança possa comer. E eu tenho diferentes informações. Primeiro a informação da cor, depois eu consigo identificar que cada alimento aqui tem uma textura diferente. Então eu tenho uma abóbora que tem uma textura mais cremosa, eu tenho um repolho roxo cozido que vai ter uma estrutura mais fibrosa, eu tenho uma carne moída, eu tenho um feijão, certo? E esse outro pratinho aqui, que é o prato do Baby Led Weaning, que é a alimentação que é oferecida em pedaços, o que a gente observa é que eu também tenho cor, eu tenho formatos diferentes e eu vou ter informações sensoriais diferentes para que quando essa criança coma esse alimento, como a gente vai apresentar logo mais. Bom, então no modelo tradicional, que é aquele pratinho que não tem muitas informações, a criança recebe a alimentação na boca com uma colher. Amassa-se todos os grupos de alimentos com o garfo e geralmente é tudo misturado. O bebê não tem tanto contato com o alimento, depende de quem for oferecer. Por que a gente fala que o bebê não tem tanto contato com o alimento? Porque normalmente quem pratica esse tipo de modelo tradicional não deixa a criança acessar o alimento porque não quer se suje. Tá? Normalmente imprime um ritmo mais frenético para alimentar essa criança, ok? Não dá tempo de haver descanso da colher, então a criança come uma colherzinha e prontamente já existe outra colher na frente dela. Então é um modelo que não é mais utilizado, não é mais recomendado, mas a gente sabe que ainda tem pessoas que fazem uso desse modelo tradicional. O modelo participativo ou misto é aquele que o alimento é oferecido amassado, separadamente, para o bebê visualizar suas diferenças. E isso permite que, a longo prazo, o bebê ele possa, mais à frente, com 8, 9 meses, ir direto àquele alimento, que ele já fez a associação de cor, de textura e de sabor, e a mãe acaba identificando quais são os alimentos preferidos do bebê. É um prato que tem uma grande variedade de cores, tá? E de informações sensoriais. E a criança tem a oportunidade de conduzir a alimentação, mas em alguns momentos ela pode receber alimentos na boca, como também manuseá-los. Então, na alimentação participativa, o ideal é que a mãe fique com uma colher, o bebezinho fique com outra colher. A intenção não é que o bebê se alimente, mas muitas vezes é para evitar que ele queira pegar aquela colher da mãe. E a mãe vai conduzir esse processo, sendo um agente, uma facilitadora, tá? Muitas vezes ela vem com a colherzinha em direção ao bebê, ele já quer tomar aquela colher e levar à boca. Isso é uma prática extremamente comum e deve ser incentivada. E o modelo BLW, que é o Baby Led Weaning, onde você tem que a alimentação é disposta em pedaços compatíveis com a idade da criança, tá? E com a habilidade dele pegar. E ele pode ser dispostos aqui na bancada ou colocados em um pratinho, certo? Não preciso ter um pratinho bonitinho, não preciso ter um prato com divisórias, certo? Apenas um prato simples. Ou, se a gente observar aqui, eu também tenho que o corte do alimento, ele tem que ser grande o suficiente para que quando a criança pegue com a mão, ela consiga comer o excedente, o que passa quando ela fecha a mão. Porque a criança, a partir de 6 meses, normalmente, ela não tem essa habilidade de abrir a mãozinha para comer o que está dentro. Então, no modelo Baby Led Weaning, o bebê irá sempre conduzir a alimentação. Ele escolhe a quantidade que irá comer e o que. Isso também acontece no modelo participativo, desde que você permita que a criança pare de comer quando ela demonstrar que está saciada. E normalmente ela demonstra que está saciada como? Fazendo assim com a mãozinha, tá? Olhando para baixo, olhando para o alto, desviando o olhar em relação à comida, empurrando o pratinho. Isso também acontece no Baby Led Weaning. Então, se a criança não quiser comer, ela não vai pegar o alimento, ou ela vai começar a pegar o alimento e jogar. Isso é um sinal de que ela não quer comer, certo? E a gente precisa começar a entender esses sinais de fome, de saciedade da criança, para que permita que essa introdução alimentar seja conduzida de uma forma respeitosa. Bom, e o Baby Led Weaning, ele não se resume apenas em comer com as mãos. É muito mais que isso. É você dar autonomia, é você dar independência a essa criança.
No início, ele come com as mãos, porque é a única forma que ele consegue. Depois irá desenvolver habilidades para manusear talheres. No início, essa alimentação deve ser em formato de palito, ou seja, pedaços grandes, como eu falei anteriormente, e como está aqui na imagem, o suficiente para que o bebê consiga pegar e ainda sobre na sua mãozinha fechada. E o ideal é que, pelo modelo Baby Led Weaning, o bebezinho compartilhe a mesma alimentação da família, assim como acontece aqui. Ou seja, os grupos alimentares, eles têm que ser os mesmos que a família vem consumindo, para que a criança olhe que a cor do seu prato é a cor do prato da mãe, do pai e do irmão. O nosso foco não é falar sobre os modelos de introdução alimentar, tá? Porque isso aí levaria muito tempo. Mas a gente procurou contextualizar um pouquinho para vocês, só para que caso alguém tenha dúvida, tá? Ou se ainda tiver ficado com dúvida, pode entrar em contato comigo e o Felipe vai deixar o meu e-mail. E o que pode interferir na introdução alimentar? Que faz com que muitas mães queixem-se assim: meu filho não quer comer, meu filho não tem interesse pelo alimento. O que a mãe precisa ficar atenta? Se a criança tiver com sono demais ou fome demais, normalmente ela não vai conseguir se alimentar. Principalmente se for no início da introdução alimentar. Por quê? Porque com sono ninguém come. E com fome? Imagine que o seu bebê sabe que a única fonte de comida que mata a vontade dele é o seu leite. E de repente ele acorda faminto e você quer dar a ele pela primeira vez um mamão, uma fruta nova, com textura nova, com um cheiro novo, que estava muitas vezes gelado, tá? E ele não conhece essa fruta. Então é muito difícil uma criança, no início da introdução alimentar, ter uma boa aceitação de frutas ou de verduras se ela estiver com fome. Por quê? Porque aquele alimento é novo para ela. Se a criança tiver em saltos de desenvolvimento ou picos de crescimento, isso também pode interferir na introdução alimentar. E isso é uma coisa que varia muito, tá? Então, normalmente a gente tem alguns saltos entre o 5º, 7º, 9º mês, e as mães aqui vão perceber isso. Erupção dos dentes. Isso não acontece em todas as crianças. O que não acontece em todas as crianças? A erupção dos dentes está associada com diminuição ou recusa alimentar. Mas algumas crianças, elas podem ficar até 15 dias, tá? Em média, comendo menos, necessitando de ajustes na consistência do seu alimento, porque estão com os dentinhos erupcionando, tá? E normalmente isso acontece quando você tem mais de um dentinho sendo erupcionado. Adoecimento, assim como nós, a gente também não come quando a gente está doente, a gente diminui a ingestão alimentar, com a criança não é diferente, e aí as mães ficam muito preocupadas, ficam muito angustiadas. A gente sabe que uma coisa que o bebê não recusa quando está doente é o leite dele, tá? Então, se ele é amamentado, capricha no peito, se ele recebe fórmula, vamos dar a fórmula para poder alimentar, para poder fazer o período de convalescência, melhorar e aí retornar para a introdução alimentar. O comportamento da família também é outra coisa que pode interferir. Então, pais muito ansiosos não é uma coisa legal, certo? Porque normalmente você coloca a alimentação e você fica na frente do seu filho com uma cara de expectativa. E a criança não sabe o que tem que ser feito, mas ela entende que aquela sua expressão facial, ela é algo novo. Ela entende que você pai, está esperando alguma coisa dela. E aí ela não sabe o que fazer. E isso não é uma coisa legal. Então, assim, tenta segurar, principalmente a mãe que está nesse momento, a ansiedade, sabe? Faz aquela carinha muito tranquila por fora, mesmo que por dentro você esteja super ansiosa, super agoniada, bem estressada para que tudo dê certo. Os estímulos. A criança não deve ser hiperestimulada a comer, tá? Então, uma outra coisa que acontece é, na hora da refeição, a gente tem que pensar numa refeição conjunta, onde o ambiente seja apenas para comer. Não pode ter alguém vendo TV, uma música tocando, alguém mexendo no celular, brigas, certo? Então a criança tem que se concentrar, sentar na sua cadeirinha, tá? Devidamente equipada, com cinto, e comer a comida da família ou interagir inicialmente com a comida da família. Não é obrigado necessariamente, nos primeiros momentos, ela já ingerir tudo que a mãe colocou no pratinho. A socialização com o alimento faz parte do processo de construção em prol de uma introdução alimentar respeitosa. Outra coisa que acontece, eu sempre falo muito, é a respeito dos pratinhos. Os pratinhos, eles não precisam ter muitas informações.
assim como alimentar a criança em cadeiras que não são adequadas. Existem alguns brinquedos, tá, que as mães colocam a criança que tem uma bandejinha, mas que tem muita atração visual, e isso não é legal para a criança. Por quê? Porque a criança desvia o foco da comida para o brinquedo que emite uma luz ou que faz um barulho. A mesma coisa vale para o pratinho. O pratinho deve ser o mais simples possível. Ele não deve ser um pratinho cheio de informação, para não desviar a atenção da criança querendo tirar a comidinha para ver o olhinho que aparece no fundo do prato, querendo mexer na orelhinha, querendo virar o fundo do prato para ver o que tem do outro lado. As distrações, como eu já falei, né, ela está comendo e está passando uma pessoa, tem uma TV ligada, muitas vezes é comum os pais colocarem algum tipo de música para distrair a criança, algum tipo de vídeo, e aí normalmente a criança fica comendo sem ter consciência do que está comendo, ela abre a boca mecanicamente, tá? Ela não sabe mastigar, e normalmente o que é que acontece quando os pais utilizam de alguns tipos de distração, como vídeos da galinha pintadinha, do Mundo Bita, do Pocoyo, eles alteram a consistência do alimento para refeições mais pastosas. Por quê? Porque o pastoso ele não te dá trabalho para mastigar. Você não precisa fazer trabalho de lateralização da língua, você não precisa trabalhar muito a sua arcada dentária. Então eles dão uma colher de algo pastoso para que se coloque na boca e praticamente se dissolva. E não é isso que a gente quer. Bom, comer e engolir. Comer é aprendizado diário. Para aprender, são necessários os estímulos. Esses estímulos estão nos alimentos, nas suas apresentações, e oferecem benefícios para o desenvolvimento cognitivo. Então, normalmente, o que a gente vê, quando a introdução alimentar ela não ocorre da forma mais adequada, quando a mãe está muito preocupada apenas com quantidade, tá? E não no processo de aprendizagem, ela simplesmente altera a consistência do alimento, muitas vezes pratica o modelo tradicional que está tudo homogeneizado, ou apenas dá purê de batata, com abóbora, com caldinho de feijão, fazendo uma alimentação mais pastosa, que é fácil para engolir, como eu falei, mas comer, não. Comer é algo que se aprende, e eu aprendo diariamente, quando eu dou diferentes tipos de alimento para a minha criança, que vai fazer com que ela trabalhe esse alimento na boca de diferentes formas, tá? Que ela use a lateralização, que ela coloque o alimento lá nos dentinhos posteriores, que ela trabalhe mais a dentição central. Então, tudo isso aí é um processo de aprendizagem. A criança não nasce pronta. Ela aprende a se alimentar e nós devemos fazer parte desse processo como facilitadores. O que não pode faltar no pratinho no início da introdução alimentar? Isso é outra grande dúvida das mães. E aí, a quantidade é o que menos importa no processo de introdução alimentar. A interação com o alimento é um dos principais objetivos desse período. Então, aqui eu coloquei uma espéciezinha de roda para mostrar que o pratinho deve ter leguminosas, que são os grãos, cereais, raízes ou tubérculos, hortaliças ou frutas, carne ou vivíceras. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho de cada alimento que compõe esse grupo. Lembrando que nenhum alimento ele é contraindicado. Tudo pode ser oferecido à criança. Mas eu preciso observar se a minha criança ela vai apresentar algum tipo de intolerância, algum tipo de reação alérgica, tá? E se for uma reação alérgica, qual foi essa reação? Se eu consigo identificar qual foi o alimento. Por isso que, voltando ao que a gente falou anteriormente, a introdução alimentar ela tem que ser gradativa. Se eu começo com 2 frutas diferentes e um almoço, e a criança tem algum quadro de alergia, eu não vou saber o que foi. Se foi a fruta da manhã, se foi a fruta da tarde, ou se foi o almoço. Tá? Aí eu vou ter que tirar tudo e ir introduzindo gradativamente. Então, o ideal é fazer desde o início essa introdução alimentar, gradativa. Em relação aos cereais, olha só, cereais abrange o que está no grupo do arroz, da aveia, do centeio, do milho, do trigo, do triguilho. Só que eu preciso entender que arroz eu posso dar perfeitamente, qualquer tipo de arroz para minha criança. Tá? Arroz parbolizado, arroz integral, arroz 8 grãos, arroz preto, arroz japonês. O ideal é quando eu dei o arroz polido, que é aquele mais branquinho, que normalmente faz uma papinha. Por quê? Porque ele é o arroz mais pobre em nutrientes. E aí o ideal é que eu dê do parbolizado para o integral. Eu posso dar aveia,
eu posso dar aveia no mingau que eu faço para ele, numa farofa que eu faço para ele, no pirão que eu faço para o meu filho. E lembrando que, mesmo que a farinha de trigo ela esteja no grupo dos cereais, porque ela é decorrente do trigo aqui, não é interessante a gente oferecer preparações com farinha de trigo, tá? Por quê? Porque o trigo passou por um super processo de refinamento, então ele fica pobre nutricionalmente, a não ser que você use uma farinha de trigo integral, 100% integral, para fazer uma preparação. Mas como a gente viu que as preparações elas não entram no início da introdução alimentar, pode aguardar um pouquinho mais. Eu coloquei aqui também o milho, tá? Então, o macarrão, ele é feito de milho, embora exista macarrão feito de arroz. E aí, normalmente, as mães ficam, poxa, eu posso oferecer milho, eu posso oferecer macarrão, né, para minha criança? Sim, pode e deve. Então, eu tenho macarrão de milho, eu tenho macarrão de trigo e eu tenho macarrão de arroz. Normalmente, quando eu prescrevo macarrão, as mães se preocupam muito em oferecer o de milho ou de arroz. E não querem dar o de trigo por conta do glúten. Não tem problema. O glúten, ele deve ser oferecido a partir do 6º mês, certo? Se você não oferecer, não significa que seu filho vai estar protegido da doença celíaca. O glúten só é retirado nos casos onde a criança apresenta manifestação quando come algum alimento que contém essa substância, tá? Esse nutriente. Quinoa também pode ser oferecida, assim como o amaranto. O que é que não pode faltar no prato? Raízes ou tubérculos. As raízes e os tubérculos, elas fazem parte, junto com os cereais, de um grupo único, que é aquele grupo que vai oferecer calorias, vai oferecer carboidratos. Então, se eu coloco o arroz, eu não preciso necessariamente colocar a raiz ou o tubérculo. Ou, se eu quiser colocar dos dois, eu vou dosar a quantidade para não dar uma sobrecarga de carboidrato para o meu bebezinho. Então, nesse grupo eu tenho os diferentes tipos de batata. Então, a batata baroa, que alguns conhecem como mandioquinha, batata salsa, cenourinha. Posso dar batata doce, a batata inglesa, além do cará, do inhame, da mandioca, que alguns conhecem como macaxeira, outros conhecem por aipim. Tem também as farinhas que são derivadas destas raízes. Farinha de mandioca, a fécula de batata, o polvilho, que também é muito utilizado para fazer bolinhos, preparações, o que o pessoal chama de falso pão de queijo. Só que, mais uma vez, por serem produtos refinados, a gente pede que não se utilize com frequência. Em relação ao grupo das leguminosas, é outra grande dúvida das mães. Então, todos os feijões entram aqui. O branco, o carioca, o feijão de corda, o feijão verde, a fava, o feijão preto, o feijão mulatinho, tá? Além do feijão japonês, o roxo, ervilha, grão de bico e lentilha também. Então, normalmente, as famílias, elas acham apenas que o caldo do feijão deve ser oferecido. Pelo contrário, o que deve ser oferecido é o grão machucado. Por quê? Porque eu vou ter fibra, eu vou ter ferro, eu vou ter proteína. Embora o ferro do feijão não seja tão aproveitável pelo corpo, assim como o ferro das outras leguminosas aqui citadas, a gente pode orientar e deve orientar a mãe que para o melhor aproveitamento do ferro, ela sempre ofereça na mesma refeição uma fruta rica em vitamina C. Então, a acerola, que a criança pode chupar, o caju, o caqui, goiaba, a laranja, manga, entre outros. Essa frutinha ela pode vir já compondo o prato ou ela pode ser oferecida após a criança terminar de comer. Não é o suco rico em vitamina C, é a fruta pelos motivos que a gente já discutiu. Todos os tipos de feijões, eles podem ser oferecidos a partir do 6º mês. E aí, como eu falei, eles devem ser oferecidos grão e caldo, tá? E a partir dos 8 meses em diante, já pode dar o grão inteiro. Isso a depender do desenvolvimento infantil. Em relação às carnes, ovos e miúdos, é outra grande dúvida também das mães. Por quê? Porque normalmente se recebe muita orientação para que você faça a sopinha com a carne, depois a carne ou o frango, você tire a carne ou o frango e aí você dê só os vegetais amassados. Na realidade, a criança precisa da proteína, do ferro, do zinco, da vitamina B12 que existe nos produtos de origem animal. Então, eu não posso negligenciar carne de boi, carne de porco, frango, pato, peixe,
da alimentação da minha criança. Ela precisa consumir esse grupo alimentar. Miúdos, eles devem ser preferencialmente orgânicos. O Ministério da Saúde, tá, que a referência está aqui embaixo, ele recomenda também fígado, coração, tripa e moela. Claro que a gente vai depender muito da condição econômica, certo? Fígado e coração e moela devem ser preferencialmente orgânicos, porque são órgãos onde se passa muito sangue, e a gente sabe que o sangue também vincula vários metabólitos que vão ser levados para o fígado para ser eliminado, então precisa ter cuidado com isso. Por isso que eu sempre recomendo orgânico, e aí se não puder comprar orgânico, ou de galinha de capoeira, galinha de caipira, eu recomendo que não dê miúdos. As preparações cozidas, elas são mais bem aceitas, então fazer a cocção na panela de pressão ou na panela comum e desfiar ou triturar, tá? E depois ir aumentando o tamanho desse fragmento de carne que é oferecido, para que a criança possa mastigar, trabalhar bem a língua e os dentinhos. Deve-se garantir a oferta de 75 gramas de proteína animal, dividida em 2 ofertas. Então eu posso dar 36 gramas de manhã, na hora do almoço, 36 gramas na hora do jantar. Ou a criança está perto de 1 ano, 50 gramas de manhã no almoço, 50 gramas no jantar, que dá mais ou menos 2 colheres de sopa rasa. Evitar peixes e carne suína de procedência duvidosa. Uma coisa que é interessante em relação aos peixes é que quanto maior o peixe, mais contaminado ele é. E aí ele deve ser evitado. Crustáceos. Então, os frutos do mar, eles são liberados a partir de 6 meses, tá? Em vários consensos nacionais e internacionais. O Ministério da Saúde, ele libera que a partir de 6 meses a criança pode consumir. Na minha prática profissional, eu só libero acima de 1 ano, ok? Mas o camarão, ele tem um baixo teor de mercúrio, ele não é um crustáceo, ele não é um fruto do mar muito contaminado com metal pesado, mas ele, além de ser alergênico, ele tem um alto poder inflamatório, como a gente pode observar em alguns tipos de estudo. Então, como o camarão não é algo que você consuma rotineiramente, eu sempre digo assim à família, olha, se for algo para a família, coma de rotina, a família que mora perto da praia, que tem hábito de comer muito peixe, muito camarão, ok, vamos introduzir e vamos observar se a criança não vai ter nada. Se a criança não tem hábito, é algo que a gente pode protelar e deixar para depois de 1 ano. Isso na minha prática profissional. Ovo inteiro, cozido, feito omelete ou mexido, pode ser oferecido, tá? Eu normalmente recomendo o ovo cozido ou feito omelete no forno, tá? Mas o Ministério da Saúde recomenda, inclusive, o ovinho mexido. E a gente precisa ter atenção para esses asteriscos que eu coloquei aí, que ele tem que ser bem mexido para ficar bem douradozinho, porque existe o risco de salmonelose. Em relação os legumes e verduras, a gente vê aqui uma ampla variedade. E aí essa é uma recomendação do Ministério da Saúde, por quê? Porque ele considera a diversidade alimentar das 5 regiões do país, certo? Então, claro que vai ter algumas coisas que a gente não tem hábito de comer aqui, mas que as pessoas do sul, do sudeste, da região norte têm. Legumes e verduras nunca devem faltar. Eu tenho que ter pelo menos uma porção de legumes. Eu começo normalmente com uma porção e vou evoluindo para 2 porções ao longo do 7º, 8º mês. É importante avaliar o que a criança consegue comer. Por quê? Porque, embora tudo seja permitido, o consumo individualizado de alguns alimentos pode ser difícil para algumas crianças. Atenção, uma dúvida também que é muito frequente. Tomate, cebola e pimentão, assim como alho e cheiro verde, estão liberados para serem utilizados no preparo das refeições. Então, o pimentão eu coloquei aí um asterisco, porque não é toda a família que utiliza, e aí ela não é obrigada a utilizar, porque o Ministério da Saúde faz essa sugestão. É importante lembrar que o pimentão, para muitas pessoas, ele é indigesto. Então, normalmente, se mãe e pai já tem problema de indigestão e se sente mal quando come o pimentão, normalmente é uma coisa que eu peço para não colocar na comida da criança, porque não vai fazer tanta diferença. Em relação ao grupo das frutas, todas as frutas elas são permitidas. Eu sinalizei aqui algumas frutas em vermelho, como abacaxi, laranja, morango, kiwi, maracujá doce. Por quê? Porque o abacaxi, a gente escuta muita recomendação assim, não dê o abacaxi porque ele é ácido. Poxa, o abacaxi é uma fruta legal. O abacaxi é rico em bromelina,
ele tem muita água, então ele hidrata, ele tem poder digestivo, ele tem vitamina C. E se a gente for pensar, o nosso estômago é mais ácido do que o abacaxi, então a gente consegue tolerar ele perfeitamente. Laranja, o mesmo princípio. A laranja é importante porque, além de ter vitamina C, ela tem esperidina e ela é rica em fibras. Então, show de bola dar uma laranjinha para a criança. O kiwi também, rico em vitamina C, e o morango. Embora o morango ele seja liberado, a gente precisa ter muita cautela. O morango ele tem uma pele muito fina e é muito difícil a gente conseguir um morango orgânico. Então, esses alimentos que têm uma pele muito fina, que não dá nem para retirar a pele, a gente não pode nem fazer uma remoção de um certo percentual de agrotóxico, como a gente faz quando a gente tira a casca da laranja ou a casca grosseira do abacaxi. Então, assim, é algo que eu não recomendo do ponto de vista de agrotóxico, certo? Tanto o morango quanto o kiwi, eles contêm muitas aminas biogênicas. E aí, em algumas crianças, elas podem ter plaquinhas vermelhas, mas isso não configura reação alérgica. É só um sinal de alerta que eu sempre costumo passar para os pais. As frutas podem ser oferecidas in natura, assadas ou cozidas. Não recomendamos utilizar redinhas para oferecer frutas, nem suco, água de coco aos menores de 1 ano. Então, muitas vezes, a gente escuta aquela prática assim: deixa eu dar água de coco para ver se ele aceita melhor, porque ele não está querendo beber água, sabe? Ele só quer mamar, e aí vamos ver se ele aceita melhor a água de coco. Gente, é claro que o bebezinho vai aceitar água de coco, por quê? Porque ela é doce. E criança que tem a mãe disponível 100% das vezes em casa, ela tem mais dificuldade em pegar água, porque quando ela sente sede, ela recorre à mama, né? E o peito da mãe ele tem um sabor levemente adocicado. Só que eu não posso esquecer que eu não posso estar oferecendo água de coco para minha criança, porque a quantidade de água, de potássio em 100 ml de água de coco é equivalente à quantidade de potássio que a minha criança precisa para o dia inteiro. Então eu tenho que lembrar que coco é repositor hidroeletrolítico. E criança, salvo se ela não estiver desidratada, ela não precisa desse tipo de reposição. Então depois de 1 ano eu ofereço eventualmente quando a criança for à praia. Então, aqui algumas polêmicas já em introdução alimentar, que eu acho que eu já respondi algumas, né? Morango, kiwi e abacaxi estão liberados desde o início, desde que aqueles preceitos tenham sido atendidos. Porque o orgânico é melhor, eu já falei para vocês, em termos de sabor, ele é um sabor diferenciado, ele tem uma textura diferenciada. Por quê? Porque ele não tem tanta água como tem o alimento convencional que recebe agrotóxico. Posso oferecer alho? Pode. E o pimentão tem contraindicação? Não, tá? Vai depender apenas se a família faz uso ou não. E se você coloca na comida da criança e começa a perceber que ela está ficando incomodada por ser um alimento indigesto, você suspende. Põe até permitido. E como cozinhar os alimentos para melhor aproveitar os nutrientes? Sempre cocção em vapor. Exceto se você for dar uma sopinha, onde aquele caldo vai ser consumido. Tá? Mas se não for dar um brócolis, ou uma abóbora, uma cenoura, uma batata inglesa, sempre cocção no vapor. Nem toda fonte de cereal é adequada para o seu bebê. Então, exemplo, biscoito, bolacha, macarrão instantâneo, eles são proibidos até os 70 anos, tá? É uma brincadeira que eu sempre faço, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas é um biscoito maisena, é uma bolacha Maria, é inofensivo. Você já olhou a composição? Você já viu a quantidade de ingredientes que aquele biscoito tem? Então, realmente é algo que não é necessário ser apresentado à criança, certo? Parece raízes e tubérculos, mas não são. Então, os exemplos são os chips industrializados, as batatas com carinha, batata de palito congelado. Então, vamos dar um exemplo. Existem algumas batatas disponíveis no mercado que elas chegam a ter 18 ingredientes. Então, a gente não pode considerar isso um alimento. A gente vai considerar isso uma preparação. E aí, a minha criança não precisa. Quer dar uma batata a ela? Corta a batata, dá uma pré-cozida, coloca no forno. Acabou. Certo? E o glúten, a partir de que idade posso oferecer? O nutriente está liberado a partir do 6º mês, sem necessidade de retardar a introdução de alimentos que contenham glúten em sua composição. Posso oferecer pão ao meu filho na introdução alimentar? É outra dúvida muito frequente. Pão você pode oferecer, certo? O ideal é que o pão seja produzido em casa, que seja um pãozinho caseiro. Ou seja, aquele pão que tem uma vida de prateleira muito curta, tá? Então, às vezes a gente chega no supermercado e a gente vê aquele pãozinho bonitinho, que tem todo o marketing de um ursinho voltado para criança, e a gente vê que ele tem 2 meses,
vida de prateleira. Será que esse produto realmente é legal para o nosso filho? Não. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem muitas receitinhas de pães legais na internet. É só baixar uma, fazer e oferecer ao seu filho. Bom, e a introdução alimentar em situações especiais, como é que fica? Prematuro, tá? O prematuro, ele não deve ter uma introdução alimentar antecipada. Pelo contrário, ele pode ter uma introdução alimentar postergada. Isso vale muito para as mamães que ficam antenadas com o cálculo da idade corrigida. Então, a gente sabe que a data provável do parto normalmente são 40 semanas. Então, vamos imaginar que o meu bebezinho nasceu com 32. Então, o bebê nasceu com 32 semanas, ele deveria nascer com 40. Então, a gente sabe que sobrou aí 8 semanas que ele deveria estar na barriga. Então, esse bebezinho, ele sempre vai ter um déficit de 2 meses. Vamos fazer uma conta simples. Quando o meu bebê prematuro chegar ao 6º mês de vida, se eu vou fazer o cálculo da idade corrigida, ele não tem 6 meses. Pelo cálculo da idade corrigida, ele vai ter 4. Por quê? Porque ele nasceu com 8 semanas antes do tempo. Então, a introdução alimentar dele não deve acontecer quando ele tiver 6 meses, e sim quando ele tiver 8. Por quê? Porque quando ele tiver 8 meses, é que ele vai estar, pela idade corrigida, tá? Com a maturidade fisiológica para receber alimentos. E aos 6 meses, ele ainda não tem isso. Então, vamos acabar com a necessidade de antecipar. É pelo contrário, a gente precisa postergar. Bom, aqui tem uma recomendação recente, certo, de 2015, da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando da nutrição do pré-termo de muito baixo peso. E aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que se espere até os 4 ou 6 meses de idade corrigida para introduzir novos alimentos aos prematuros. Veja que eles frisam, tá? Idade corrigida. E aí vem a crítica que realmente aos 4 meses não existe necessidade, tá? Embora a sociedade recomende, isso não é uma coisa consensual entre outros órgãos. E o vegetarianismo na infância é possível? Então a gente vê que vem crescendo cada vez mais o número de famílias veganas, vegetarianas, tá? Isso é possível? É. É possível conduzir uma introdução alimentar à criança vegetariana? Sim. Desde que exista uma adequada supervisão e planejamento por parte do profissional de nutrição. Ele é o único profissional habilitado e capacitado para fazer isso. Então, quais são os tipos de vegetarianismo que a gente conhece? O ovo-lacto-vegetariano, que é aquela criança que vai comer ovo, leite, derivados. O ovo-vegetariano, que só vai comer ovo. O lacto-vegetariano, que só vai beber leite e consumir derivados. E o vegetariano estrito, que não consome alimentos de origem animal e que ele vem sendo utilizado como sinônimo para o veganismo, tá? O veganismo, ele compreende pessoas que não consomem alimentos de origem animal ou que tenha sido obtido mediante esforço animal. É sinônimo de vegetarianismo estrito. Então, vamos ver aqui algumas particularidades. Como realizar a introdução alimentar de crianças vegetarianas? De 0 a 6 meses, eu vou fazer aleitamento materno exclusivo, como eu faria para qualquer outra criança. Para os maiores de 6 meses, eu vou fazer introdução alimentar e manter aleitamento materno. Lembrando que essa introdução alimentar, ela tem que garantir principalmente que ferro e vitamina B12, assim como o DHA, sejam atendidos. E para os maiores de 1 ano, eu vou fazer a alimentação da família. E aí, quais são algumas questões que norteiam o vegetarianismo na infância? Quando não é possível amamentar, o que é que eu vou fazer? Bebidas vegetais, elas são adequadas? Suplementação vitamínica e mineral é necessária? Como garantir um aporte de DHA? Então, vamos ver todas essas dúvidas, vão ser respondidas agora, tá? Quando não é possível amamentar, nós recomendamos que você procure fórmulas específicas com proteína isolada. Então, a gente tem esse produto, Novamil Rice, que é uma fórmula com proteína isolada de arroz, certo? Serve para famílias vegetarianas ou para crianças alérgicas. Temos também
A fórmula com proteína isolada de soja, lembrando que a recomendação é que fórmulas com proteína isolada de soja só sejam administradas a crianças acima de 6 meses. Os leites vegetais, as bebidas vegetais são adequadas, ou seja, aquele leite de inhame caseiro, leite de castanha, leite de arroz que eu faço em casa, ele não é recomendado antes do 1º ano de vida, ele não atende necessidade da criança, certo? A criança precisa de uma fórmula com proteína isolada, ou de arroz ou de soja. Suplementação vitamínica e mineral é necessária? Sim. Certo? É importante, é necessário, a gente precisa avaliar se essa criança está conseguindo tanto ingerir a quantidade, quanto essa quantidade está sendo biodisponível. E normalmente, como a gente sabe que a criança tem uma capacidade gástrica pequena, ela não consegue ingerir um aporte grande de alimentos para garantir um aporte ideal de ferro ou de vitamina B12. E como garantir o aporte de DHA? Então, hoje em dia, a gente tem no mercado várias opções para pessoas que são veganas. Então, a gente tem aqui 2 exemplos de fontes de DHA, tá? A partir de algas e que são isentas de metais pesados. Bom, e a introdução alimentar em crianças alérgicas? Como é que ocorre? Existe alguma diferença? Bom, normalmente o principal tipo de alergia que a gente tem no Brasil é ao leite, ao ovo e em menor quantidade à soja. A introdução alimentar dessas crianças vai ocorrer da mesma forma que ocorreria numa criança que não tem alergia. Claro que com os cuidados para não fazer a inclusão no planejamento alimentar dos alimentos potencialmente alergênicos. No mais, tudo continua como se a criança não tivesse alergia. Eu já falei. Lembrando que, quando você retarda a introdução de alguns alimentos, você aumenta as chances de alergia. Então, a introdução a partir dos 7 meses, principalmente do ovo e do peixe, sem nunca ter sido oferecido antes, parece aumentar ainda mais os riscos de alergia, em torno de 1,5 até 2,5 vezes. Não existe dieta hipoalergênica na gestação visando prevenir a alergia do lactente. Não existe, certo? Então, se disser assim, não coma tal alimento porque você vai prevenir que seu filho tenha alergia. Não. Bom, lembrando aqui da introdução alimentar ainda em crianças alérgicas, não existe restrição na oferta de alimentos. Frutas cítricas não estão contraindicadas, tá? A não ser que a criança coma e tenha uma reação. Mas, a princípio, ela pode comer normalmente. Ovo deve ser oferecido completo, clara mais gema, a partir dos 6 meses. Exceto se a minha criança tiver alergia ao ovo. Senão, eu tenho que dar a clara. Ela tem que ter contato com a proteína existente na clara, que é a albumina. Reações a peixe podem ocorrer por alergia, mas também por contaminantes ambientais. Então, vamos aqui ver um exemplo. Eu tenho uma cadeia onde eu vou ter tanto dejetos provenientes do vulcão, das lavas do vulcão, da mina e da indústria, jogando detritos aqui no mar. Então, quanto menor o peixinho, menos contato com essas substâncias ele vai ter. Mas à medida que esse peixe é grande, ou que vai existindo a ingestão do peixe menor por outro peixe, e assim sucessivamente, eu vou tendo alguns processos. Eu vou tendo o processo de biomagnificação e bioacumulação. Então, a bioacumulação diz respeito ao peixe que começa a ingerir metais pesados quando é pequeno, tá? E ele vai crescendo, crescendo, crescendo até ser pescado. É uma bioacumulação. E a biomagnificação é quando você vai consumir o peixe que está no topo da cadeia alimentar. Então, aqui a gente vê o crio, que é uma espécie de camarão, e a gente observa também que o teor de metal pesado dele é praticamente indetectável. Eu posso dizer que ele não tem. Assim como o salmão, embora a gente ache o salmão um peixe grande, né? Mas ele é um peixe seguro para ser consumido. E é um peixe legal porque ele tem DHA, que só é encontrado nos peixes que vivem em regiões profundas e frias e que se alimentam de algas, que produzem esse tipo de gordura. Outra coisa que a gente observa é que à medida que esse peixinho vai crescendo, a gente vai vendo esse termômetro aqui que dá o sinal do mercúrio. Então, se eu observar, o atum, embora seja um peixe legal e é rico em DHA, ele tem uma quantidade de mercúrio importante. Então, o consumo dele já deve ser
ser moderado. Eu não posso consumir tantas vezes por semana. Eu tenho que consumir no máximo 2 vezes. E os peixes, como por exemplo, cação, tá? Tubarão, que algumas pessoas comem, eles já são riquíssimos em mercúrio e aí o consumo deve ser cada vez menor, tá? Então, se possível, 1 vez no mês. E a recomendação é de preferência não consumir. Nesse site aqui, www.uepa.gov, você tem mais informações sobre os peixes, assim como alguns sites da Embrapa, eles trazem informações sobre os níveis de mercúrio nos peixes das costas brasileiras. Temperos, tá? A gente já está caminhando aqui para o finalzinho. Não utilizar apenas pimenta, curry, noz moscada e o sal. O sal só depois de 1 ano, certo? Antes disso não tem necessidade. Eu não preciso ressaltar a comida com sal para que a criança coma, assim como eu não preciso adicionar mel nem açúcar para que a minha criança saboreie. A criança não conhece esses sabores, ela precisa aprender a conhecer o sabor das coisas sem temperos artificiais. O resto está liberado. Alho, cebola, alecrim, tomilho, sálvia, coentro, manjericão, seja ele fresco ou desidratado. É importante que eu não faça uma comida muito carregada de tempero, mesmo que sejam os temperos naturais, principalmente com manjericão, com tomilho, porque eles dão um sabor muito forte e que pode mascarar o verdadeiro sabor do alimento. Forma de preparo. A melhor forma de cozimento dos vegetais é sob a forma de vapor, pois há menor perda de nutrientes, como eu já falei para vocês. E os alimentos proibidos até 1 ano. Então, mel, açúcar, e aí o açúcar está encontrado no biscoito maisena, no açúcar de coco, no mascavo, no refinado, sal, nem pitada, oleaginosas, castanhas, nozes, macadâmia, gergelim, amendoim, etc. Nem leite vegetal deve ser utilizado. As oleaginosas, assim, embora elas sejam liberadas pelos consensos, a gente pede que pai e mãe façam bom uso desse produto, certo? Então, assim, eles têm um potencial alergênico grande e que não devem ser colocados rotineiramente. Talvez um bolinho de banana, quando a criança estiver lá por volta de 10, 11 meses, seria interessante. Até porque oleaginosas não é algo que está frequente na alimentação do brasileiro, especialmente da região Nordeste. Leite de vaca e derivados, então iogurte, queijos e manteigas, leite de ovelha, cabra, búfala, só depois de 1 ano. Água de coco como substituto da água. Café ou bebidas cafeinadas também não. Refrigerante não. Adoçante. Então, assim, tem algumas mães que dizem, eu quero dar uma gelatina para o meu filho. Para que dar uma gelatina para o seu filho? Não, mas é uma gelatina que não tem açúcar, ela tem adoçante. Mas os adoçantes que são utilizados na gelatina, eles são tão ruins quanto o próprio açúcar, tá? Os adoçantes, eles atuam como disruptores endócrinos. Eles ocupam o receptor hormonal e impedem que o hormônio se ligue ao receptor. Então, interfere na nossa função hormonal e aí realmente não devem ser recomendados. Cogumelos, pimenta, curry e noz moscada, como eu já falei. Agora, lembrando, eu coloquei aqui um asterisco, assim como eu coloquei para os frutos do mar, para lembrar que isso guarda muita relação com a regionalidade, tá? Então, tem regiões que a pimenta, claro que em quantidades moderadas, tá? Quantidades mínimas, pode ser colocado na comida sem que a criança tenha nenhum tipo de problema, certo? Um exemplo. Crianças mexicanas, elas comem picolé com pimenta no primeiro ano de vida, sem problema nenhum. Então, isso guarda muita relação com os hábitos culturais que tem a ver com a alimentação. A mesma coisa vale para os frutos do mar, como a gente já falou. E aí, eu finalizo esse momento deixando uma frase que é de suma importância, tá? É uma frase minha que fala que cuidar da introdução alimentar do seu filho é proporcionar qualidade de vida e longevidade para ele, em uma fase que o mesmo não é responsável por suas escolhas. Então, é algo bem marcante quando eu atendo crianças com obesidade e que a mãe chega com vários erros alimentares e que quando a gente começa a fazer uma reflexão com a mãe, a gente vê que ela é quem introduziu tudo isso para a criança. Ela que apresentou o Cheetos, ela que apresentou a Coca-Cola, os biscoitos doces, os biscoitos recheados. Então, a gente não pode negligenciar o nosso cuidado nesse período tão importante da vida dos nossos filhos, que começa com a concepção e se estende até o 2º ano de vida. Obrigada, até mais. A gente que agradece, professora. Eu tenho uma dúvida, só algumas já foram esclarecidas durante a própria palestra. Eu tenho uma dúvida,
Qual seria, se existe um modelo de introdução alimentar mais recomendado? Então, Felipe, o modelo de introdução alimentar mais recomendado, quem acaba definindo é a própria criança. Porque às vezes a mãe quer dar uma comida em pedaços, como a gente viu no modo do BLW, porque acha que é interessante, porque dá autonomia, e a criança demonstra que não está preparada, e a mãe tem que recuar e dar tudo machucadinho. Claro que não precisa ser tudo homogeneizado, mas tudo machucadinho nos seus espaços. Por outro lado, muitas vezes a mãe quer dar tudo machucadinho porque tem medo de engasgo, e a criança só quer receber em pedaços. Então, eu normalmente, na minha orientação, eu falo para a mãe dos modelos que existem, falo que o tradicional está descartado, mas que ela precisa oferecer os dois modelos para que a criança escolha aquilo que é mais confortável para ela. Eu acho interessante essa questão da comida homogeneizada, por exemplo, da comida já em formato de tipo de papinha. Por exemplo, eu tenho um sobrinho, ele hoje vai fazer 4 anos, mas na época, por exemplo, quando ele tinha 6 meses, 7 meses, eu ofereci para ele, eu estava comendo e eu ofereci para ele a batata doce que eu estava comendo amassada com garfo. E aí ele de primeira pegou aquilo ali, talvez pelo gosto mais adocicado da batata, ele pegou de primeira. Por não ter outros tipos de alimentos que foram introduzidos dessa forma, hoje a alimentação dele é muito complicada. A gente tenta introduzir fruta, tenta introduzir carnes, tenta introduzir alguma coisa diferente, mas ele rejeita a maioria dos tipos de alimentos desse tipo. Provavelmente, Felipe, ele não teve muitas experiências sensoriais diferentes, né? Porque, como eu falei, para você comer um ovo, você usa uma força, você usa um conjunto de dentes, a habilidade da língua é diferente de você comer uma carne, que é diferente de você comer um purê. Exatamente. Então, cada alimento ele vai dar informações diferentes e você vai trabalhar isso. Se você não é condicionado desde pequeno, você só é condicionado àquela comidinha pastosa que você bota na boca, fechou e a comida vai embora, você não tem habilidade para comer alimentos diferentes depois. E aí, a fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional, mas principalmente a fonoaudióloga, ela faz um trabalho de resgate para que a criança possa vir a comer alimentos em diferentes texturas. Professora, me tira uma dúvida. Em questão, a senhora citou que não é recomendável, até meio que proibido, a questão da batata palito congelada. Aquela que a gente já compra no supermercado, até mesmo por praticidade. No supermercado chega lá, é mais fácil comprar um pacotinho de 400 gramas congelado, você jogar lá na frigideira, no óleo, do que aquela que a gente tem que descascar, cortar os palitos e tal. Porque ela não é recomendada em si? Na realidade, Felipe, ali, ela não é a batata em si, é como se fosse um purê que depois adquiriu aquele formato. Então, se você pegar o rótulo, você vai ver que tem vários constituintes. Então, um exemplo aí de uma batata bem famosa, que todo mundo gosta, todo mundo adora, ela contém 18 ingredientes. Então, passou longe de ser banana, não tem batata. Mas tem mais 18 ingredientes, é diferente da batata que a gente come em casa. Ok, então, professora, agradeço mais uma vez, agradecendo a professora Rosaline, mas agradeço o nome da professora Rosaline também, nossa coordenadora. Agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite como palestrante aqui das nossas webconferências, já é a terceira ou quarta palestra já aqui com a gente. As suas considerações. Então, Felipe, eu fico à disposição e eu vou tentar ver se eu consigo trazer uma amiga minha para falar sobre primeiros socorros na infância. Eu acho que é um assunto interessante e ela aborda bem essa questão dos primeiros socorros no ambiente domiciliar, principalmente na cozinha, na hora do preparo das refeições, que é onde ocorre as primeiras, que é na realidade onde ocorre a maior faixa de acidentes. Elas ocorrem quando a mãe está preparando a comida e muitas vezes negligencia o cuidado com a criança. Então, vou tentar entrar em contato com ela e eu aviso a você, a professora Rosaline. Nós agradecemos. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.